Olá, boa tarde, estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar, meio-dia agora, eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos. Pessoal, hoje é quinta-feira, edição do Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e também o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, a CBDL. Vamos colocar nosso time em campo para análise e debate dos assuntos de hoje. Primeiramente, a biomédica e imunologista, a doutora Lúcia Awad, ela é PhD em doenças infecciosas e pesquisadora associada à Universidade de São Paulo e à Universidade Federal de São Paulo. Tudo bem, doutora Lúcia? Tudo bem, Mauro. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde a todos os colegas, Daniel, Rosa, o Roberto. Será, com certeza, uma discussão muito importante aqui. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou o compartilhamento das provas dos inquéritos das fake news e dos atos com pautas antidemocráticas. Com a decisão, novos elementos entram na investigação sobre a suposta participação do presidente Jair Bolsonaro em uma rede de disparo de informações falsas na eleição de 2018. O Tribunal Superior Eleitoral investiga o suposto financiamento desse esquema por parte de empresários por meio do Caixa 2. O ministro Alexandre de Moraes abriu um novo inquérito sobre a suposta organização criminosa após a Procuradoria-Geral da República pedir o arquivamento do inquérito sobre os atos com pautas antidemocráticas. Doutora Lúcia, o seu olhar sobre esse confronto entre as instituições, que, no final das contas, é um confronto com a sociedade brasileira, né? As instituições nos pertencem, né? É um desrespeito à própria sociedade por parte de alguns integrantes. Sem sombra de dúvida, né, Mauro? Os colegas Roberto, a Rosa, o Daniel colocaram bem as questões técnicas, mas está ocorrendo um descrédito, uma descredibilidade total das nossas instituições. Estamos passando por um momento político bastante conturbado, né? Sempre visando questões pessoais, né? Da onde as pessoas podem tirar proveito. E é muito triste a gente assistir esse cenário político diante de uma pandemia, como nós estamos atravessando agora, sendo que os olhares deveriam estar voltados para o controle da pandemia e para o esquema de vacinação, né? Então, a falta de integridade tirou o oxigênio das pessoas e as vacinas também, né? Eu acho que ocorreram graves retrocessos institucionais. Isso é o que eu penso, né? E, infelizmente, espero que isso mude o mais rápido possível para que a gente consiga acreditar nas nossas instituições e nos nossos governantes. As dificuldades do momento político fizeram o presidente Jair Bolsonaro recuar das ameaças disparadas na semana passada e adotar um figurino definido por ele próprio, figurino de Jairzinho Paz e Amor. Segundo interlocutores, o tom mais moderado do presidente ao conversar com jornalistas se deve a dois fatores: o aumento da pressão de aliados diante de pesquisas eleitorais e a necessidade de melhorar o ambiente com o Senado Federal, pelo menos durante a análise da indicação de André Mendonça para o Supremo. Procurador Liviano. Doutora Lúcia, seu olhar? Seu microfone fechado, doutora Lúcia Watts. Eu acho que nessas escolhas o caráter técnico tem que ser levado em consideração, né? Nós já pecamos muito, né? Enfim, o governo atual pecou muito, né, na nomeação, principalmente na área da saúde, que é a minha área, de pessoas pouco qualificadas para poder estar direcionando a pandemia no país. Então, eu acho que nós temos que aguardar e que o Senado possa aí nos trazer informações a respeito desse andamento. Nosso próximo tema agora. O ministro da Saúde de Israel começou a oferecer uma terceira dose da vacina da Pfizer para imunocomprometidos, com o intuito de reforçar a proteção para idosos e também os mais vulneráveis. E essa decisão ocorre no momento em que Israel registra um aumento no número de novos casos, impulsionado pela prevalência da variante Delta.
A introdução de doses de reforço gerou resistência da Organização Mundial da Saúde, que diz que o foco deve permanecer em dar as primeiras doses aos mais vulneráveis do mundo. Doutora Lúcia, o seu olhar sobre essa medida de Israel, nós tínhamos lá no mês passado, e do mês passado para cá, né, o número de casos saltou de um dígito para mais de 400 por dia. O efeito disso, de uma terceira dose, é o quê? É criar mais anticorpos para as pessoas? Como é que funciona isso? Mauro, nós infelizmente ainda não estamos no controle da pandemia no Brasil e no mundo, né? Até por conta da presença dessa variante Delta. E temos aí o exemplo do estado de Israel, né? Que foi um dos primeiros países do mundo a lançar uma ampla campanha de vacinação, né? Em meados de dezembro, e fez acordos aí com a Pfizer para conseguir vacinar toda a população em tempo recorde. Mas o que está se observando lá é o aumento do número de casos, né? E mesmo nas pessoas que já receberam a vacina. Então, por conta disso, e até a gente entender que essa vacinação ela tem um tempo de proteção limitado, a gente sabe que as vacinas elas não protegem 100%. E essa proteção ela também não é de longa duração. Por conta disso, Israel entendeu ser necessário, face a esse aumento de número de casos, até por conta da variante Delta, aplicar a terceira dose. Está existindo resistência, sim, por parte do OMS, Estados Unidos também não concorda com essa terceira dose, mas eu acho que é uma medida adicional, principalmente para aqueles pacientes imunossuprimidos que têm um sistema imunológico debilitado, pacientes transplantados ou que têm leucemias, qualquer tipo de câncer, onde o sistema imune não consegue produzir uma quantidade suficiente de anticorpos que resulte numa proteção duradoura. Então, nesses pacientes, nesses grupos de pessoas imunossuprimidas, Israel entendeu ser necessário dar essa terceira dose. Eu acho que isso vai acabar acontecendo se não tivermos o controle dessa variante Delta. E a gente está observando também, Mauro, e ouvintes, que essa variante está ocasionando aumento de número de casos na França, em Londres e alguns países da Europa. E ela já está aqui no Brasil. Então, ainda temos que continuar fazendo uso de máscara, álcool gel, mantendo o distanciamento social, mesmo recebendo as vacinas. Agora, doutora Lúcia, para uma comparação entre Israel e Brasil, enquanto lá eles estão querendo e já estão fazendo na terceira dose, pelo menos para os imunocomprometidos, imunossuprimidos, enfim, aqui no Brasil, seja imunossuprimido ou não, a segunda dose é após 3 meses da primeira. E o Brasil optou por esse caminho de 3 meses por falta de imunizantes, porque a própria Pfizer recomenda 21 dias. Então, como é que a gente compara essas duas realidades? Sim, veja bem, estudos já mostram que com 3 meses você garante uma imunização protetora, mesmo com esse intervalo maior da vacina, né? Estudos mostram claramente que protege. Como o Brasil estava com falta de insumos e falta de doses de vacina, optou-se, então, por esse período maior de doses, né? Mas a gente ainda está numa realidade muito longe de dar a terceira dose, porque nós não estamos conseguindo nem dar a segunda. A primeira, a gente ainda está alcançando níveis satisfatórios, né? Mas terceira dose está muito distante da nossa realidade. Mas a gente tem que observar os movimentos em outros países para a gente poder se organizar e fazer um planejamento para a aquisição de mais doses, se necessária, for realmente essa terceira dose lá na frente, principalmente para esses grupos de pacientes imunossuprimidos. A realidade brasileira é preocupante. Muita gente sequer tomou a segunda porque não voltou para tomar a segunda dose. Então, imagine se começarem a falar, vamos ter as terceiras doses de todas as vacinas. Aí não vai ter mesmo imunizante para todo mundo, né? Essa é a grande preocupação. É um grande desafio, né, Mauro? E eu acho importante também, até aproveitando aqui o canal, que as pessoas continuem usando máscara, mantendo o distanciamento social. A gente vê o número de casos caindo, o número de óbitos também, mas isso não significa que a situação esteja sob controle, né? Eu acho que a gente ainda está num momento muito importante da pandemia no Brasil,
Mesmo as pessoas que receberam as vacinas têm que continuar usando máscara. E a gente observa que alguns países, Estados Unidos e Europa, o pessoal não está usando mais máscara. Mas essa variante Delta, que está presente, principalmente na Europa, que veio da Índia, ela é altamente transmissível. Então, existe a real necessidade ainda de adotarmos essas medidas para que a gente tenha um controle melhor da pandemia. Duas notícias chamaram a atenção no último final de semana: os xingamentos de Lisiane Gutierrez contra policiais que interditaram sua festa clandestina nos Jardins, aqui em São Paulo. Também os vídeos de Pamela Holanda sendo espancada pelo ex-marido, o DJ Ives. Ambas causaram comoção e clamor por justiça. E em sua coluna no jornal O Globo, a escritora e jornalista Ana Paula Lisboa diz que as semelhanças não param por aí. Para ela, para a jornalista Ana Paula Lisboa, o Brasil não é a comoção e os pedidos de justiça. O Brasil é o homem que bate, a classe média alta que xinga a polícia, porque entende os policiais como seus empregados, seus capatazes para afastar os pobres e favelados. Doutora Lúcia, sobre os próprios levantamentos aqui da doutora Rosa, né? Quais seriam as causas, né? Esses números todos? A violência doméstica aumentou, sim. Muitas mulheres passaram a denunciar, sim. Então, tudo isso traz esses números à tona. É um machismo que está aí em todos os cantos, enfim. Esse é o primeiro ponto, em relação à violência contra a mulher. Em relação ao segundo ponto, que festa clandestina durante a pandemia, é lamentável, né? O tempo todo a gente vê, praticamente todos os dias, abre o jornal, tem lá uma festa clandestina que é descoberta ali no meio da madrugada, né? Sem sombra de dúvida, é um tema muito importante essa questão da violência doméstica, principalmente agora, nesses períodos da pandemia, com a falta de emprego, falta de projeção na sua carreira, né? Enfim, muitas pessoas desempregadas. Então, a violência doméstica cresceu muito, né? Desde o início da pandemia. E eu acho que é falta de perspectiva, falta de, né? Enfim, educação. Eu acho que essas fake news que a gente vê a todo instante, em todos os lugares, né? O acesso a essas informações errôneas, essa questão que a Rosa colocou, né? Da educação na escola para as crianças, o respeito, né? Com o próximo, até religião também deve ser introduzida nas escolas para ensinar o certo, o errado, o que deve ser feito, o respeito ao próximo. Então, eu acho que é uma situação muito crítica e que merece atenção, né? E em relação a esse segundo ponto que você colocou, das festas clandestinas, a gente observa um descaso total, principalmente com os jovens, em relação à Covid-19, né? Os jovens acham que nada acontece com eles, até agora ninguém pegou, e por isso vamos às festas, não precisamos usar máscara. Só que a gente está observando uma mudança na faixa etária das pessoas que vêm sendo hospitalizadas, né? São pessoas mais jovens, né? E às vezes jovens mesmo, adolescentes, entubados, e as pessoas precisam saber disso, né? Então a situação ainda não está sob controle, e eu acho que deve haver uma fiscalização maior nesses locais de aglomerações, né? Principalmente na madrugada, à noite, nos finais de semana, onde os jovens se encontram, para justamente coibir esse tipo de festa, né? de aglomerações. Se a gente não tiver esse tipo de ação junto com a polícia, né? E com o governo atuante, com ações integradas no combate à Covid-19, vai ser muito difícil a gente ter o controle da pandemia, né? Nós temos que testar mais, temos que vacinar mais, temos que ter esse rigor em relação à presença das variantes aqui no Brasil e ter o controle de quem está infectado e quem não está, né? Justamente para poder isolar as pessoas que estão infectadas, né? E poder, enfim, ter um controle maior de transmissão. E a gente sabe que essa variante Delta ela é perigosa, ela é altamente transmissível. Então, agora não é momento de nos aglomerarmos, né? Existem aí planejamento de reabertura de comércios que já, enfim, já abriram, né? Mas na sua totalidade, a volta dos eventos presenciais. Eu acho que todo esse tipo de planejamento deve ser feito com muito critério e com muito rigor.
É possível se fazer eventos presenciais? Sim, é possível, desde que sejam testadas todas as pessoas, que seja feito o controle das pessoas que foram vacinadas, para que elas consigam, né, enfim, ter participação nesses eventos fechados. Porque o que nos preocupa são os locais fechados, que os locais abertos, né, festas em locais abertos também é perigoso, porque tem aglomeração, mas nem tanto quanto em locais fechados, onde não há circulação do ar e a transmissão do vírus ela ocorre muito mais rapidamente. Então, esse tipo de planejamento para a volta de eventos presenciais, para a volta às aulas presenciais, deve ser feito com muito rigor e com pessoas competentes. Rodrigo Giraldes, no Instagram, pergunta, doutora Lúcia, a presença de várias vacinas diferentes em uma mesma comunidade pode influenciar no surgimento de novas variantes do vírus? Sim ou não? Olha, pelo menos não existe nenhum estudo apontando para a presença de variantes em decorrência da imunização com diferentes vacinas. Não são as vacinas que vão promover o aparecimento de variantes, mas é o descontrole da transmissão do vírus, o descontrole da transmissão é que vai gerar o aparecimento dessas variantes. E isso é uma grande preocupação em todo o mundo. A falta de imunizantes e a demora na aplicação dessas vacinas também. Muito bem, termina aqui essa edição de hoje do programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Obrigado pela audiência, minha gente. Até amanhã, faltando 1 minuto para 1. Tchau.